Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com as nossas aulas. Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e hoje a gente vai ter uma aula sobre a circulação no ser humano. Na verdade, eu dividi essa aula em algumas partes para facilitar o entendimento. Hoje a gente vai falar sobre o coração e sobre os vasos sanguíneos. Então vamos lá? Pessoal, o sistema circulatório é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo. O órgão que talvez seja mais falado juntamente com o cérebro é o coração. O coração, ele é o principal órgão do sistema circulatório. O coração é um órgão muscular que tem contrações ritmadas. As contrações cardíacas, elas são extremamente importantes para bombear o sangue por todo o nosso corpo. O coração, ele tem um tamanho aproximado de uma mão fechada e ele pesa cerca de 400 gramas. Obviamente, nós estamos falando de uma pessoa adulta, não de um bebê. O coração humano, ele possui 4 cavidades. 2 cavidades superiores, que são chamadas de átrios, e 2 cavidades inferiores, que são chamadas de ventrículos. É importante lembrar disso, pois existem outros animais que possuem o coração com menos cavidades. Por exemplo, os répteis e anfíbios possuem corações com menos cavidades. Os peixes, por sua vez, possuem 2 cavidades, eles só têm um átrio e um ventrículo. Nós temos 4 e é importante lembrar também que essas 4 cavidades elas são separadas. As cavidades do lado direito do nosso coração, o átrio e o ventrículo direito, sempre vão receber o sangue venoso, que é aquele sangue que vem do corpo, e o sangue que tem altas concentrações de gás carbônico e baixas concentrações de oxigênio. Lembrando que não é que o oxigênio esteja ausente no sangue venoso, é que as suas concentrações estão muito baixas. A maior concentração vai ser de gás carbônico. Por isso, esse sangue ele vai ter uma coloração mais arroxeada, mais parecida com o azul. Então, esse sangue aí é chamado de sangue venoso. As cavidades do lado esquerdo, ou seja, o átrio e o ventrículo esquerdo, eles vão receber sempre o sangue arterial. É aquele sangue que vem dos pulmões e ele é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Novamente, não é que o gás carbônico esteja ausente. A grande concentração é de gás oxigênio e não de gás carbônico. Esse sangue, por sua vez, vai possuir uma coloração mais avermelhada, um vermelho vivo, por causa das altas concentrações de oxigênio. Pessoal, muito importante lembrar que em seres humanos, como na maioria dos mamíferos, o coração possui suas 4 cavidades separadas. Não há comunicação entre o lado esquerdo e o lado direito. Por exemplo, o átrio direito não se comunica com o átrio esquerdo. O ventrículo esquerdo não se comunica com o ventrículo direito. Se houver comunicação entre um dos dois, entre os dois átrios ou entre os dois ventrículos, a pessoa vai ter um problema cardíaco, normalmente chamado de sopro no coração. O normal, o típico, que todo mundo tem que ter para não ter um problema cardíaco é não haver nenhuma comunicação. Alguns organismos possuem essa comunicação, mas são organismos de outras espécies. Por exemplo, os répteis possuem uma comunicação entre as cavidades cardíacas, mas não é normal que isso aconteça em seres humanos, em mamíferos em geral. O átrio direito e o ventrículo direito, e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eles se comunicam através de válvulas. Essas válvulas aí, elas se abrem e fecham para a passagem do sangue. E elas evitam que, por exemplo, o sangue que está no ventrículo volte para o átrio. O fluxo sanguíneo tem que ser sempre do átrio para o ventrículo. Não pode ser do ventrículo para o átrio, porque isso seria um refluxo, né? Uma volta do sangue. Então a gente tem essas válvulas aí para permitir a passagem, mas impedir o refluxo. A gente vai ter então a válvula átrio-ventricular direita. Átrio-ventricular porque está entre o átrio e o ventrículo, e direita porque está do lado direito. E ela também pode ser chamada de tricúspide. Se você observar, ela é essa daqui que está lá no cantinho mais à direita, né? Que tem 3 bordinhas, né?
Por isso, tricúspide, porque tem 3. A outra, a átrio-ventricular esquerda, a átrio-ventricular novamente, porque está entre o átrio e o ventrículo, ela é chamada de bicúspide ou mitral. Bicúspide porque tem 2, né? A tricúspide tem 3. Pessoal, o coração, ele também tem revestimentos. O pericárdio, que é aquele que vai ficar revestindo o coração externamente. A gente vai ter o endocárdio, que vai revestir o coração internamente, e a gente vai ter o miocárdio, que é o músculo que vai bombear o sangue, né? O músculo que vai sofrer a contração de fato para mandar o sangue para fora do coração, em direção aos pulmões ou em direção ao corpo. Então aqui a gente tem um esquema do coração com as principais veias e artérias que estão presentes nesse órgão. Então a gente tem alguns nomes que a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Vocês vão conhecer melhor a veia cava, a artéria aorta, a artéria pulmonar, as veias pulmonares. E aqui a gente tem os que a gente já falou agora, né? O átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O batimento cardíaco, ele deve ser ritmado, mas ele não é uniforme. O que é que isso quer dizer? O coração tem um ritmo para bater, ele vai bater sempre no mesmo ritmo. Isso se você for uma pessoa normal, né? Se o seu coração não estiver doente, se você tiver, o seu coração não estiver batendo no ritmo certo, você tem arritmia cardíaca. Mas se você for uma pessoa normal, seu coração for ok, ele vai bater sempre no mesmo ritmo, mas ele não é uniforme. Por quê? Enquanto uma área do coração está contraindo, outra área está relaxando. Isso porque a contração vai expulsar o sangue de uma cavidade e o relaxamento vai permitir que esse sangue entre naquele local. Então, quando o átrio está contraído, o ventrículo está relaxado. Quando os ventrículos estão contraídos, os átrios estão relaxados. A gente tem 2 nomezinhos para esses movimentos, o movimento de contração e o movimento de relaxamento. O movimento de contração a gente vai chamar de sístole e o movimento de relaxamento a gente vai chamar de diástole, certo? Eu preciso que vocês aprendam esses 2 nomezinhos aí, é importante. Contração, sístole, relaxamento, diástole. Esses movimentos aí, eles são estimulados por células especiais que ficam no nosso coração, localizados no átrio e no ventrículo direito. Mais na frente, quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão descobrir o nome dessas células. A gente vai chamar ela de nó. É um nó nervoso, né? São células que vão estimular a contração e o relaxamento dessas células. Pessoal, os batimentos cardíacos em uma pessoa adulta normal em repouso, nossa, tantas condições, né? Mas uma pessoa adulta, pessoa normal que esteja em repouso, é de em média 70 batimentos por minuto. Então o coração da pessoa tem que bater 70 vezes por minuto. Ela estando ali de boaça, assim, relaxada, numa boa, bate 70 vezes. Acima dessa média, ou seja, se bater mais de 70 vezes, se bater 100, bater 120, bater 130, você está com taquicardia. Isso quer dizer que o seu coração está batendo acima da média, seu coração está batendo mais rápido. E se ele estiver batendo abaixo da média, você está com bradicardia. Se o seu coração estiver batendo 50 vezes por minuto, 40, aí você está com bradicardia, que é abaixo da média, beleza? Pessoal, o que faz o seu coração bater mais rápido ou bater mais lento? A gente tem a ação de nervos que são antagônicos. Esse termo aqui vai ser muito importante mais na frente. Quando a gente estiver estudando o sistema nervoso, a gente vai ver que existem nervos que têm ações contrárias. Esse antagônico quer dizer que eles são contrários uns aos outros. Às vezes um nervo manda o coração bater mais rápido e tem outro nervo que manda ele bater mais devagar. Então o seu sistema nervoso pode controlar a sua frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes que o seu coração vai bater por minuto. Além disso, seu sistema nervoso também pode liberar substâncias, como a adrenalina, que é liberada em momentos de tensão, né, chamada de hormônio do medo.
Ou o seu sistema nervoso também pode liberar outra substância chamada acetilcolina. Essa acetilcolina vai dar uma sensação de relaxamento, uma sensação de morbidade. A pessoa vai ficar mais com seu metabolismo mais lento, ela vai ficar mais calma, o seu coração vai começar a bater mais lentamente. Pessoal, existe uma relação íntima entre o sistema circulatório e a sua alimentação. Sempre é falado que você tem que ter uma alimentação que seja regulada, uma alimentação saudável e às vezes você não sabe, você não entende muito bem quais são as consequências de uma má alimentação. A sua alimentação pode refletir diretamente no funcionamento do seu sistema circulatório. Por exemplo, se você é uma pessoa que costuma comer muita gordura, saiba que essa gordura pode se armazenar nas suas artérias, diminuir o diâmetro dessa artéria. E aí ela vai provocar um entupimento da sua artéria, podendo causar diversos problemas. A formação dessas placas de gordura nos seus vasos sanguíneos é chamada de aterosclerose. E ela pode provocar AVC, infarto, enfim, uma série de coisas. Então, cuidado aí com o que você está comendo. Se está comendo muita gordura, fique de olho, viu? Você pode infartar a qualquer momento. Mas, além do coração, outra parte muito importante do nosso sistema circulatório são os vasos sanguíneos. A gente então vai dividir os vasos sanguíneos em 3 categorias: as artérias, as veias e os capilares. As artérias e as veias, elas possuem um calibre maior. O que isso quer dizer, um calibre maior? Possuem uma espessura maior. Elas vão ser mais espessas do que os capilares. Os capilares, eles vão ser muito finos. Então eles vão ter um pequeno calibre. Capilares, lembra de cabelo. Então imagina aí quão fino é um fio de cabelo, né? Então os capilares, eles são bem fininhos assim. As veias e artérias, elas podem se ramificar. As artérias, elas vão se ramificar em arteríolas e também em capilares. As veias vão se ramificar em vênulas e em capilares. Oxe, e tem capilar de veia e capilar de artéria? Sim, os capilares na verdade vão ser uma ramificação dos dois. É mais ou menos um encontro entre a veia e a artéria, que é lá que vai ocorrer a troca de gases entre as células e o sangue. Tá, então pessoal, as artérias, elas são os vasos sanguíneos que vão carregar o sangue que sai do coração para as células. No nosso corpo, as artérias elas estão mais profundas, né? Elas estão mais para dentro do nosso corpo e elas possuem um revestimento muscular. Esse revestimento muscular dá para as artérias uma capacidade de resistir a maiores pressões sanguíneas. Ou seja, o sangue pode bater com força na parede da artéria que ela não vai arrebentar, né? Ela é forte, ela é elástica, ela é resistente, ela consegue se dobrar com facilidade. Então, as artérias elas são bem resistentes, por elas possuírem essa camada de tecidos, né? Já as veias, elas vão carregar o sangue que sai das células lá do nosso corpo, né, para o nosso coração. Essas veias elas são mais superficiais, elas vão ficar mais próximas da extremidade do corpo. Essas veias, esses vasos sanguíneos que você vê aqui na sua mão, né? Elas são veias, elas estão mais expostas. Elas não possuem um revestimento muscular, então elas não suportam muita pressão sanguínea, mas isso não tem muita importância porque dentro das veias a pressão sanguínea é muito baixa. A gente vai entender isso mais na frente. E as veias, elas têm válvulas que vão evitar o refluxo. Por que elas têm que ter essas válvulas? Eu acabei de falar que elas têm uma baixa pressão sanguínea, então o sangue corre numa velocidade mais lenta. Então, para evitar que esse sangue fique voltando por causa da gravidade, né, que está puxando ele para baixo, tem essas válvulas. O sangue passou, a válvula vai lá e fecha e vai impedir que ela volte, que esse sangue volte para lugares mais abaixo no nosso corpo.
E os capilares eles vão ser ramificações de veias e artérias. Eles têm o menor diâmetro possível. Nessa imagem dá para você observar bem aí que está passando apenas uma célula sanguínea. Então as células sanguíneas elas vão passar enfileiradas no capilar de tão fininho que ele é. Então só cabe uma célula por vez lá no capilar. Então a parede do capilar ela é revestida por um tecido que a gente chama de endotélio. E esse endotélio aí ele permite que ele faça um processo chamado de hematose. A hematose ela é uma troca entre a célula sanguínea e a célula do corpo. Eles vão trocar gases e nutrientes. Então, o sangue ele vai carregar o gás carbônico que estava na célula e em troca ele vai dar o oxigênio para a célula realizar as suas atividades metabólicas. Pessoal, eu falei sobre pressão sanguínea e eu vou dar só uma explicaçãozinha rápida sobre a pressão sanguínea. A pressão sanguínea ela é a tensão do sangue dentro dos nossos vasos sanguíneos. É a força com que o sangue bate na parede do vaso. Nas artérias, ele vai correr numa velocidade maior do que nas veias. Então, se você já foi no médico ou acompanhou seu pai, sua mãe, sua avó, não sei, alguém no médico e a pessoa foi aferir a pressão sanguínea, o médico coloca esse equipamento que está aí na imagem, né? No braço da pessoa e ele vai dar uma medida para a pessoa sobre a pressão dela. O valor da pressão ele é dado em dois números. A gente vai dar a pressão máxima e a pressão mínima. A pressão máxima ela é dada pela pressão sistólica. Lembra o que é sístole? Sístole é a contração. Então, a pressão sistólica é a pressão de contração, a pressão máxima. E essa pressão sistólica é medida através do ventrículo esquerdo, certo? Isso aí porque o ventrículo esquerdo é que manda o sangue para todo o corpo. Então, ele tem que ter muita força, já que ele vai mandar o sangue para o corpo inteiro, beleza? Então, essa aí é a pressão máxima, a pressão sistólica, a pressão de contração. E a pressão mínima é a pressão de relaxamento, também chamada de pressão diastólica. Ela também é medida pela diástole do ventrículo esquerdo, beleza? Então, pressão sanguínea é medida a pressão máxima pela pressão de sístole e a pressão mínima, pressão de diástole, ambas do ventrículo esquerdo. Em condições normais, uma pessoa normal, a média para a pressão mínima é de 80 a 90 milímetros de mercúrio. O que é milímetro de mercúrio? Milímetro de mercúrio é uma unidade de medida para pressão. Lembra que a gente mede a pressão do ar como 1 atm? Então, o milímetro de mercúrio é também uma unidade de medida. E a pressão máxima é entre 120 e 140 milímetros de mercúrio. É o famoso 12/8, beleza? Se você já ouviu isso em algum momento, só quer dizer que a sua pressão sistólica é de 120 milímetros de mercúrio e a sua pressão diastólica é de 80 milímetros de mercúrio. Essa é uma média geral. Normalmente, mulheres têm a pressão mais baixa do que as dos homens. Os homens geralmente têm a pressão sanguínea um pouco mais elevada. Pessoal, só uma observação. Às vezes você encontra o termo pressão arterial. Não está errado. É porque a pressão sanguínea dentro das artérias é maior. A gente acaba chamando isso aí apenas de pressão arterial. Mas é apenas um outro termo. Você pode usar pressão sanguínea ou pressão arterial. Não tem nenhum problema. Os dois estão corretos. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui, mas na próxima aula a gente vai voltar a falar sobre o movimento de circulação, as células sanguíneas e as outras partes do nosso sistema circulatório. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse conteúdo, peço que você me informe, deixe nos comentários, me mande uma mensagem, converse comigo, faça um sinal de fumaça, qualquer coisa para a gente poder resolver a sua dúvida, beleza? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.